Após 2 sessões de alívio, o dólar voltou a subir ante o real nesta segunda-feira, em meio à desconfiança do mercado na política fiscal brasileira e ao avanço da moeda norte-americana no exterior. Em um dia marcado pela baixa liquidez antes do Natal e também pela ausência do Banco Central nos negócios, o dólar à vista chegou a oscilar acima dos R$ 6,20 durante a tarde, para depois encerrar a sessão em alta de 1,88%, cotado a R$ 6,18. Com esse movimento, a divisa acumula elevação de 27,5% em 2024. Vários aspectos dessa notícia para a gente analisar, destacar com os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila e Cristiano Beraldo já em tela. Sejam bem-vindos, ótima noite a vocês. Começar essa com o Dávila. Nova alta do dólar, 6,18, mesmo em meio a muitas interferências do Banco Central no final da semana passada, né, Dávila? Quais são os recados quando a gente observa um fechamento desse? Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite à nossa audiência. Bom, quem está habitualmente aqui nos Pingos nos Is não está nem um pouco surpreso. O que eu venho dizendo todas as semanas aqui, a cotação do dólar reflete a desconfiança do mercado no governo. Este é o ponto fundamental. Então, aqueles leilões feitos pelo Banco Central foi para dar liquidez a empresas multinacionais que estavam mandando seus lucros, suas remessas de volta para a matriz. Mas acabando esse envio de remessa, continua a suspeita do mercado de que esse governo está compromissado com a irresponsabilidade fiscal. O pacote do governo mostra uma insistência em tentar equilibrar as contas apenas com aumento de receita, e esse governo não teve coragem de cortar gastos. É isso que assusta o mercado. Por isso, perdeu o voto de confiança do mercado, o dólar disparou e a taxa de juros futuras continua subindo. Por quê, Caniato? Porque a trajetória da dívida continua crescendo em relação ao PIB. O que é o PIB? Que é toda a riqueza produzida no Brasil. Então, nós continuamos nos endividando cada vez mais. Aí já passando os 80% dessa relação dívida-PIB, que já é a maior relação dívida-PIB de todos os países emergentes. Então, essa falta de disposição de mexer na questão da dívida, combater a dívida com corte de gasto, assusta o mercado. E o mercado vem, na verdade, reiterando o que ele disse nas semanas anteriores. Nós não confiamos neste governo e achamos que esse governo é fiscalmente irresponsável. É isso, dólar com forte alta, fechando a R$ 6,18 nesta segunda-feira. Tem vários ingredientes que envolvem a nossa economia que a gente vai destacar nesta edição, inclusive a percepção do mercado projetando uma taxa de juros muito elevada para o ano que vem. O Dávila tocou nesse aspecto também. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desse Boletim Focus. Você, Cristiano Beraldo, trabalhando desde cedo, analisando as notícias difíceis nessa segunda-feira. Hein, Beraldo? Agora, dólar fechando em forte alta, mesmo com todas as tentativas do Banco Central para segurar essa elevação que a gente pôde observar na semana passada, né? Quais são as perspectivas, meu amigo? Perspectivas tenebrosas, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse movimento que acontece de dinheiro indo para fora do Brasil, sobretudo de empresas que vão fazendo as suas remessas de lucro, vão antecipando algumas despesas, isso combina uma falta de perspectiva de reinvestimento desse dinheiro no país, porque as condições atuais para investimento de longo prazo não são boas. Então, quem tem uma fábrica não está pensando em ampliar a capacidade da fábrica, não está pensando em construir uma segunda fábrica, quer mandar o dinheiro para algum lugar seguro. Porque, afinal de contas, ganhar dinheiro no Brasil é uma aventura. E essa aventura, ela sofre influência de todos os movimentos que acontecem, que são provocados pela incompetência, pela ineficiência, pelos erros de gestão governamental. Agora, o Banco Central faz o que pode. Banco Central, ele não tem o papel de definir esta estratégia
econômica que cabe ao governo. Então, se as empresas querem mandar dinheiro para fora, o Banco Central dá liquidez ao mercado para não virar um desespero, para que a gente não volte àquela realidade dos anos 80, início dos anos 90, aonde tinha o mercado negro, as pessoas que tinham dólar iam fazendo negócios de mercado negro. Era uma loucura e nós não podemos voltar tão longe. Estamos voltando, mas estamos voltando a um patamar onde a gente ainda consegue entender essa dinâmica e analisar as coisas sobre uma ótica lógica. Agora, olhando para frente, Caniato, a gente tem a expectativa desse dólar terminar o ano de 2025 mais baixo. Entretanto, ele não reduzirá a cotação com base numa perspectiva melhor para o Brasil, porque ela não está desenhada no horizonte. O que vai acontecer durante o ano de 2025, certamente, é a entrada do capital especulativo. Ele entra, vai surfar nesses juros crescentes do Brasil e, ao menor sinal de fumaça, ele se manda e o Brasil que se lasque. Assim funciona o mundo e, infelizmente, o Brasil não construiu proteções para esses ataques especulativos. Sem dúvida. Agora, Dávila, naturalmente, os últimos indicadores que a gente tem destacado aqui na nossa programação acaba gerando um cenário de muitas incertezas para os investidores aqui no Brasil. Mas há quem sempre olhe uma luz no fim do túnel e tente enxergar algo de positivo nessa situação, dizendo, não, mas o Brasil vai receber muitos investimentos de estrangeiros, eles vêm para cá por conta desse dólar nas alturas ou a taxa de juros mais alta. Mas é um investimento que não traz benefícios para o país, né? Porque ele vem, investe, se as coisas não estiverem bem, ele pega o dinheiro e cai fora. É mais ou menos isso? Não dá para pensar em investimento a longo prazo com esse mercado flutuante e tão instável, né? É verdade, Caniato. Primeiro, o Brasil, este ano, teve a menor taxa de investimento dos últimos tempos. Ou seja, o investidor não acredita no Brasil. Então, primeiro, vem um dinheiro, como bem mencionou o Beraldo, de curto prazo que praticamente entra no mercado financeiro, em bolsa, tal, entra e sai rápido. Mas isso não é dinheiro de investimento, isso é dinheiro de movimentação financeira, de especulação, o que seja. Agora, o dinheiro de investimento de longo prazo, ele está vindo para áreas pontuais e é importante destacá-las porque isso tem muito mais a ver com o esforço dos governos estaduais do que com a irresponsabilidade fiscal do governo federal. Que áreas são essas, Caniato? Por exemplo, tem muito investimento de longo prazo em infraestrutura. Aliás, nós acabamos de ver leilões de sucesso em rodovias, em saneamento aqui em São Paulo. No Paraná acabou de ter um segundo lote aí de rodovias sendo leiloados e isso está trazendo dinheiro para o Brasil. Só no estado de São Paulo, neste ano de 2024, nós atraímos mais de 300 bilhões de reais em investimento, praticamente todos em infraestrutura, em rodovias, em saneamento e outras obras de infraestrutura. Então, esse é um primeiro atrativo de investimento e tem muito mais a ver com as PPPs, concessões que estão sendo realizadas nos estados. Outra área de longo prazo que vem atraindo bastante investimento é a questão da energia renovável. O Brasil vem aumentando bastante a sua produção, geração de energia, principalmente em solar e eólica. Ou seja, hoje o país é o maior produtor do mundo de energia limpa. E como são investimentos de 20 anos, daqui a 20 anos nem existe mais Lula, PT, instabilidade, e a aposta desses investidores é isso. Nós já vamos estar num outro capítulo da história do Brasil e vale a pena apostar. Aliás, o dólar ajuda nesse sentido, porque na verdade fica mais barato para esse investidor de longo prazo. E a terceira área de investimento é o agronegócio. Outra área que também vem atraindo bastante investimento, porque o agronegócio brasileiro já provou sua competitividade, sua capacidade de investir em pesquisa e desenvolvimento, sua alta produtividade. Certamente o agronegócio é um dos mais produtivos do mundo.
Então, essas 3 áreas continuam a atrair investimento privado, mas isso é fruto do esforço dos governadores, que estão fazendo a lição de casa, assegurando contratos, criando boas condições para as parcerias público-privadas e concessões. Pois é, o Dávila menciona obras de infraestrutura, inclusive uma tragédia nesse fim de semana, né? Uma ponte que caiu, que ligava os estados de Tocantins ao Maranhão. A gente vai trazer, inclusive, essa notícia e analisar o que precisa ser colocado sobre a mesa, sobre a ausência, muitas vezes, do poder público em identificar a necessidade de uma obra, um reparo em uma ponte, que a população alertava sobre esse risco. Agora, Beraldo, quando a gente fala sobre as altas cotações de dólar, principalmente a elevação que a gente viu na semana passada, pudemos acompanhar muitas manifestações das autoridades. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo, bom, trata-se de um movimento normal, o câmbio é flutuante, novidade zero nisso, né? Mas dizendo que, muito possivelmente, o câmbio iria se acomodar. E eu me lembro que, quando ele trouxe essa declaração, salvo engano, quarta ou quinta-feira, o Dávila disse, tudo bem, vai se acomodar, o problema é se acomodar acima dos 6. Não sei se foi o Dávila ou foi você mesmo, né, Beraldo? Agora, quais são os riscos e as consequências para a nossa economia quando a gente se acostuma com uma taxa acima dos R$6? O que pode vir por aí a partir dessa cotação? Neto, o que vem é uma consolidação do processo inflacionário, porque as coisas vão ficando mais caras. O Brasil, né, tem uma área industrial que não cresce já há muito tempo, ao contrário, a gente se desindustrializou ao longo do tempo. O Brasil tem uma política muito ineficiente e desestimuladora da industrialização. Nós somos essencialmente um país de serviços, e aí quando a gente compra bens de fora, isso tudo é impactado pelo dólar, assim como, por exemplo, o valor dos combustíveis é impactado pelo dólar. Mesmo a produção de alimentos que acontece aqui no Brasil, mas o produtor ele sempre tem a alternativa de exportar, porque ele está ali investindo, correndo risco, e ele quer o melhor retorno para o seu investimento. Se ele consegue preços melhores no exterior, ele vai mandar para fora, ele não vai ficar vendendo aqui localmente mais barato por ter uma sensibilidade maior com a população brasileira. Aí muitos dirão, mas isso é um absurdo, o agricultor tem que abastecer primeiramente o mercado brasileiro. Aí as pessoas têm que olhar para as suas próprias vidas, entender se elas fazem isso. Se quando você olha para um lojista que está ali fazendo uma promoção porque ele vai fechar a loja, você vai lá e fala para ele, não, escuta, eu vou te pagar mais para você manter a sua loja aberta, ou você simplesmente quer comprar no mais barato possível para que você tenha um benefício pessoal. Então não adianta ter essa demagogia, a vida é como ela é, as pessoas precisam compreender isso, e isso traz efeitos inflacionários. Conforme esse efeito inflacionário existe, aí você tem uma pressão sobre taxa de juros, a taxa de juros fica mais alta, então ela atrai o capital especulativo e impede que você financie o desenvolvimento, que você financie a expansão das suas atividades econômicas, que você financie um imóvel dentro da sua realidade salarial, enfim, a vida vai ficando inviável no Brasil. E é interessante isso que o Dávila falou sobre os investimentos que estão acontecendo no Brasil, essencialmente baseados em concessões. Quando a gente olha para essas concessões de aeroportos, de rodovias, vejam que não há concorrência. Quando alguém compra a concessão de uma rodovia, esse investidor sabe que haverá um número crescente de brasileiros, porque, afinal de contas, a população brasileira ela cresce, que vai ter que usar aquela rodovia pagando pedágio para ele. Quando uma empresa investe na concessão de um aeroporto, é porque ela sabe que não há no Brasil a realidade de concorrência entre aeroportos, como existe nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente vai vendo essas concessões acontecerem e receberem investimentos, porque, diante da nossa pouca concorrência em quase todos os ambientes das atividades econômicas, a gente vê essas pessoas assumindo este monopólio, entre aspas, dessas concessões. Mesma coisa com refinarias da Petrobras. A refinaria da Petrobras da Bahia, por exemplo, foi vendida para um fundo dos Emirados Árabes, que está lá nadando de braçada. Por quê? Porque só essa refinaria
produz combustível, gasolina e diesel para atender o mercado local. Não há concorrência. Então você transfere esse monopólio público para o monopólio privado. Ganha dinheiro o concessionário. Em geral, o consumidor acaba tendo uma melhora de eficiência, como é o exemplo das estradas e dos aeroportos, mas no fim a gente não vê a concorrência acontecer. A gente não vê a melhor condição para que o consumidor brasileiro tenha acesso a bons produtos e serviços com menor preço. Pois é, e o consumidor final, inclusive, questiona se aquele é o melhor serviço que poderia ser oferecido. E muitas vezes cobra, inclusive, a agência reguladora. A gente até poderia fazer um programa só disso, falando, por exemplo, de distribuição de energia elétrica.